Muito obrigado, senhor presidente, caros pares aqui presentes, deputada Clarissa, que nos visita aqui da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, seja muito bem-vinda. Servidores aqui da Assembleia Legislativa, público que nos assiste na galeria e também na TV Alesp. Senhores, eu venho a essa tribuna hoje falar do acontecido, que nós tivemos essa semana por parte do nosso grandiosíssimo presidente da República, se posicionando mais uma vez contra essa questão da ideologia de gênero, que infelizmente é algo muito presente nas salas de aula, infelizmente é algo muito presente na educação paulista e que nós precisamos combater. Nas palavras do senhor presidente da República, por intermédio de seus ministros, eles encaminharão ao Congresso Nacional algo que proíba e que lute contra essa maldade, esse aliciamento infantil. Isso é um aliciamento infantil, isso é um abuso infantil chamado ideologia de gênero. Não, senhores, isso não é lutar a respeito contra a homofobia, isso não é combater a homofobia, isso não é se posicionar contra a questão dos homofóbicos. Isso sim é disseminar uma agenda nefasta, uma agenda medíocre, uma agenda nojenta dentro das salas de aula, dentro do ambiente estudantil e que não deveria existir de forma alguma. Por isso eu subo a essa tribuna hoje para parabenizar o presidente da República por suas ações em nome desse governo que representa, assim, a maioria da população que é conservadora e que não quer ver seus filhos sendo ideologizados na sala de aula, principalmente se tratando por uma ideologia tão nefasta chamada ideologia de gênero. Eu gostaria de aproveitar o discurso, já que estamos falando a respeito da ideologia de gênero, para que os nobres deputados que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ aqui dessa Assembleia, para que eles votem contrário a um PL do deputado Carlos Gianazzi, que faz a revista Nova Escola como patrimônio cultural e imaterial do Estado de São Paulo. Senhores, essa revista Nova Escola, em seus detalhes mínimos, se vocês forem analisar, pode abrir, está lá no site da revista Nova Escola, eles incentivam o ensino da ideologia de gênero nas salas de aula. E pior, diz lá, ipsis literi, caso as crianças sintam-se curiosas e queiram tocar em suas partes, não deve o professor impedir. Vejam só o absurdo, vejam só o nível a que eles são capazes de chegar para poder fazer com que a sua agenda nefasta entre não só nas salas de aula, como também nas famílias brasileiras. Isso não pode ser permitido de forma alguma. Isso é um ataque a todos nós, aos nossos valores, aos valores do povo, aos valores da população brasileira. Não podemos permitir que a ideologia de gênero seja propagada no estado de São Paulo, não podemos permitir que a ideologia de gênero seja propagada no nosso Brasil. Seja referente à questão do abuso da liberdade de expressão na sala de aula, porque professor não possui liberdade de expressão, o professor possui liberdade de cátedra. O professor que é contratado para falar sobre química, ele não pode passar a sua aula inteira falando sobre o BBB ou qualquer outro programa que ele entender assim, conveniente, ele precisa falar especificamente sobre química. Da mesma forma, o professor não pode utilizar da audiência cativa dos estudantes para querer descer goela abaixo ideologia de gênero. Isso é um verdadeiro absurdo. Seja utilizando o discurso da liberdade de cátedra, seja através do material escolar. E nesse ínter eu gostaria de parabenizar também o governo do estado de São Paulo, que hoje, pelo que eu percebi, já se posicionou contra a ideologia de gênero, e também aqui no Salão Nobre, o próprio governador já se posicionou contra a ideologia de gênero, e nós vamos juntos batalhar nessa trincheira para impedir a disseminação dessa agenda no estado de São Paulo e no nosso Brasil, porque a orientação sexual dos filhos pertence aos pais, a orientação sexual das crianças pertence única e exclusivamente aos pais, independente se for questões de heterossexualidade, homossexualidade, qualquer coisa do tipo. É necessário que seja os pais, até porque o Brasil é signatário de um pacto chamado Pacto São José da Costa Rica, que diz que todos os valores, a educação moral dos filhos, e aqui depreende-se também a questão da educação sexual, deve respeitar aquilo que a família acredita, deve respeitar aquilo que os pais estão convictos. Portanto, senhores, não há que se falar em criminalizar o discurso alheio, não há que se falar em colocar uma mordaça nos professores, não há que se falar
E nós somos pessoas que são radicalmente contra os homossexuais, os gays, os LGBTs, a população em geral. Aliás, muito me estranha o pessoal que geralmente faz parte da bancada de esquerda querer falar em nome de todos eles, né? Eles sentem como se essas pessoas fossem propriedade deles. Não, porque nós estamos aqui querendo falar pelos LGBTs, etc, etc. Não, os senhores podem tirar no cavalinho da chuva porque nós não apoiamos essas medidas. Muito obrigado, senhor presidente.